Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Fávero, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar para vocês os segredos dessa tote bag. Gente, para quem não sabe, tote bag é uma bolsa no formato de uma sacola, tamanho médio a grande, e geralmente as alças têm o comprimento para a gente carregar assim no ombro. Gente, olha só, para a gente fazer essa tote bag, né? Tô aqui com as peças já colocadas na manta, já cortei os forros respectivos. Então aqui eu usei manta R2, tá gente? Fiz um quilt aqui, fiz ele todo quadriculadinho de 3 em 3 centímetros. E aqui na parte que vai ser o complemento de baixo eu fiz de 5 em 5, tá bom? Pode fazer tudo igual, como vocês quiserem. Então olha, primeiro a gente vai trabalhar com o bolso externo, que é essa faixa que está na manta, tá? Então, para esse bolso externo, eu tenho o forro desse bolso, que eu vou trabalhar com tecido rosa. E observem, olha, que o forro ele tem 2 centímetros a mais que o meu bolso. É assim mesmo. Então, primeiro a gente vai posicionar direito com direito. Vou costurar com o pé de máquina só aqui, ó, na parte de cima, e a gente vai desvirar esse bolso, certo? Ó, gente, quando a gente for desvirar, é para deixar um pedacinho, um friso, olha, do rosa aparecendo. Então, por isso que ele é maior. A gente desvira, aqui embaixo deixa rente. E aqui, ó, pela frente vai aparecer um detalhezinho do tecido rosa. Então, agora a gente vai rebater a costura, ó, bem aqui na junção das costuras. A agulha da máquina vai ser posicionada aqui no meu tecido azul, só que bem pertinho aqui do tecido rosa, tá bom? Olha, gente, o bolso tá pronto. Agora eu vou pegar o corpo da minha bolsa, que também tá amatelaçado, né? Tá na manta R2. Eu vou posicionar o meu bolso, olha, bem rente aqui na parte de baixo. Eu vou prender com um zigue-zague aqui em volta. E aí, gente, aqui a gente vai fazer as divisões que vocês desejarem. Então pode ser só uma divisão no meio, e aí a gente fica com 2 bolsos grandes. Ou podem ser 2 divisões e a gente fica com 3 bolsos menores, tá? Como vocês quiserem. Bom, eu vou dividir, vou deixar 3 bolsinhos aqui. Então, como eu tenho 50 centímetros de largura, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou marcar daqui dessa beirada para cá 17 centímetros. Vou fazer uma marcação. E daqui dessa beirada também 17 centímetros. O bolso do meio ele vai ficar um pouquinho menor, mas não tem problema, porque aqui como a gente vai costurar, a gente vai perder 1 centímetro daqui também, tá bom? Então, ó, vou passar a costura aqui e vou prender em volta, certo? Olha, gente, então essa etapa tá pronta. Eu fiz a divisão dos meus bolsos. Agora, para complementar a bolsa, eu vou costurar esse estampado aqui embaixo. Observem que ele tá na manta e ele foi quiltado, tá? Eu vou posicionar direito com direito e vou costurar com o pé de máquina. E eu vou repetir esse procedimento aqui, ó, nas costas da minha bolsa. Também vou posicionar o estampado aqui embaixo. Então, direito com direito e a gente costura com o pé de máquina. Gente, então depois de costuradas, né, as partes de baixo, a gente vai abrir assim, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Essa costura eu vou dobrar lá pra cima, pro lado do meu tecido azul. E aí eu vou rebater uma costura no tecido azul, para segurar a costurinha viradinha assim pra cima, tá bom? Então a gente vai fazer isso nas 2 peças, ó. Eu jogo a costura pro lado do tecido azul, tá? E aí a gente rebate uma costurinha aqui para segurar a costura. Gente, ó, então a costurinha foi rebatida. Agora a gente vai fazer um detalhe do tecido estampado aqui na parte de cima, ó. Então eu cortei a faixinha de 5 centímetros de largura, pelo total aqui da minha bolsa. E eu vou dobrar ao meio assim, ó, avesso com avesso, essa faixinha. Então eu vou prender, ó, bem aqui na beiradinha. Vou prender com um pontinho zigue-zague aqui em cima. E aqui embaixo, onde eu tenho a minha dobra, eu vou passar uma costurinha reta, bem na beiradinha, tá? Só para dar um detalhe decorativo aqui em cima. E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. Outra faixinha, né, dobradinha ao meio. Então encosta bem ela aqui em cima. Aqui em cima a gente passa um zigue-zague e aqui embaixo a gente só bate uma costurinha bem na beiradinha, tá bom?
Gente, ó, mais uma etapa pronta, né? Coloquei um detalhe decorativo aqui em cima, nas duas peças. Agora eu vou fazer um bolso embutido com zíper. E eu vou fazer nesse mesmo lado onde eu já coloquei esses bolsos. Vocês podem fazer aqui atrás, vocês podem fazer nos dois, tá? Inclusive esse bolso aqui, ele pode ser feito na outra metade da bolsa também, tá? Aí vai da disposição de vocês e, né, da necessidade dos bolsos que tem uma bolsa. Então, olha só. Eu marquei aqui, eu achei o meu meio. Do tecido preto para baixo eu marquei 2 centímetros, tá? E aí eu vou posicionar o meu bolso, vou centralizá-lo aqui. Sempre, gente, posicionando, ó, direito com direito os meus tecidos, tá? Então eu vou encostar o meu bolso nessa marca de 2 centímetros que eu fiz. E aí aqui no meu bolso, gente, eu fiz uma marcação a caneta, olha só. Do topo do meu bolso eu marquei 2 centímetros para baixo, fiz esse risco. Depois eu marquei mais 1 centímetro para baixo, fiz outro risco. E das laterais do meu bolso, 2 e 2, tá? Então a gente fecha esse retângulo aqui. Agora eu vou prender o bolso aqui e eu vou costurar em cima desse retângulo que eu desenhei, tá bom? Olha, gente, depois de costurado, eu vou dobrar assim ao meio, porque eu vou dar um picote aqui entre as costuras que eu fiz, ó. Eu vou cortar todas as camadas de tecido, tá? E agora eu sigo aqui, ó, pelo meio. E antes de chegar aqui no final, gente, eu vou dar um picote, ó. Faltando mais ou menos meio centímetro para chegar no final, eu vou dar um picote indo para os cantos desse retângulo que eu costurei. Olha só. Então vai ficar esse biquinho aqui assim. E o outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento. Vem cortando. Antes de chegar no final, faltando mais ou menos meio centímetro para chegar aqui no final, a gente vai dar o picote indo na direção dos cantinhos. E aí, gente, aqui nos cantinhos, tenta chegar o mais próximo possível da costura, que é para não ficar emboladinho, tá? A hora que a gente desvirar. Porque agora o procedimento é jogar o bolso todo lá para trás. Ó, vamos puxar ele por aqui. E aí a gente vai dar uma passadinha no ferro, vincando bem essa abertura, tá? Porque aqui a gente vai colocar o zíper depois. Então, ó. Ah, outro detalhe importante. Quando vocês forem passar no ferro essa parte, coloca algum tecido aqui para o ferro não encostar na manta, porque essa manta tem resina, senão ela vai grudar toda no ferro, tá bom? Gente, olha, eu dei uma passada na abertura. Aí aqui, ó, um detalhe importante. Prende sempre o bolso com um alfinete, porque ele sempre dobra a hora que a gente está passando a costura. E aí você costura junto ele com o zíper, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, abertura feita. Eu escolhi o zíper rosa porque eu zíper dessa cor de azul é difícil de encontrar. Então achei que o rosa ficou melhor aqui. Poderia usar preto também, que é a cor do fundo do meu tecido, tá? Então se vocês não tiverem um tom de zíper exatamente igual ao do tecido, pode pegar uma cor que combine com o estampado, tá bom? Olha só. A gente vai encaixar o zíper bem centralizado aqui, ó, nessa abertura que a gente fez. E aí eu vou prender com alfinetinhos o zíper não sair do lugar, para eu poder passar a costura. Então, gente, eu cortei o zíper um pouco maior do que essa abertura, tá? Olha aqui atrás, ele tem sobra dos dois lados, tá bom? E aí, aqui o detalhe, gente, é o seguinte, ó. O tecido não é para ficar encostadinho, coladinho no dentinho do zíper. É só para deixar o zíper centralizado. E aí, vou posicionar assim que fica mais fácil de vocês verem. Eu vou colocar a agulha da minha máquina para a esquerda, vou encostar o pé da máquina no dentinho do zíper e vou passar essa costura aqui em volta, ó. Fecho e volto. Quando eu chegar aqui, eu não vou fechar. Eu vou esperar e vou colocar o cursor primeiro, tá? Olha, gente, tá costuradinho. Agora eu vou abrir aqui, ó, o zíper para colocar o cursor, tá? Então eu abro o dentinho do zíper, corto.
E aí, ó, o cursor eu vou colocar sempre com o lado arredondado entrando no zíper, tá? Encaixa um lado primeiro, depois o outro que a gente cortou. Se encaixar direitinho, ele entra, gente, tá? Ele entra fácil, não fica enroscando. Aí, às vezes, ó, por exemplo, esse cursor, ele é muito largo, né? Então, pode ser que ele não entre aqui. Aí, se for o caso, a gente desmancha um pedacinho para conseguir correr o cursor aqui para dentro, tá bom? Ó, a gente entrou o cursor, aí agora a gente fecha essa aberturinha, né? Para ele não escapar depois. E aí a gente já pode fechar aqui o nosso bolso, ó. Vou tirar esse alfinetinho, pegar outra metade do meu bolso e vou costurar toda a volta aqui. Lembrando que a gente vai costurar, ó, levantando isso daqui, tá, gente? Não é pra costurar prendendo aqui na manta, senão a costura vai aparecer toda do lado de fora, tá bom? Olha, gente, então essa etapa tá pronta, tá? Eu fechei já o bolsinho, a gente pode cortar aqui o excesso de zíper. E agora a gente vai reservar um pouquinho essas duas peças e a gente vai trabalhar com as alças. Então a minha alça eu cortei, ó, do tecidinho rosa que eu usei aqui como detalhe, né, decorativo. Então são duas faixinhas de 8 centímetros por 60, tá? Porque eu vou encapar essa alcinha de 3 de largura. Então eu corto com 8 essa daqui. A gente vai dobrar as duas, direito com direito. Vou costurar com o pé de máquina e vou desvirar, para depois encaixar a alça de algodão dentro, tá bom? Olha, gente, então eu desvirei a alça, eu já passei a alça de algodão aqui por dentro, tá? Agora a gente vai rebater a costura nas duas laterais de cada alça. Olha, gente, eu tô com as alças prontas, já rebati a costura. Então agora a gente volta pro corpo da bolsa e fiz o seguinte aqui, achei o meio e marquei 8 centímetros para cada lado, que é onde a gente vai prender as alças, olha. Eu vou posicionar para fora da marca dos 8, então a minha marquinha tá aqui, eu vou posicionar a alça aqui. E aí a gente vai passar uma costurinha bem reforçadinha aqui na beiradinha, tá, gente? Não passa muito para dentro, senão essa costura aparece depois. Ó, para fora da marquinha dos 8, a minha marquinha tá aqui. E aí o mesmo procedimento eu vou fazer aqui, ó, com a frente da bolsa. Eu marquei o meio, 8 para cada lado. Quem tem um costume de fazer a alça e deixar a costura no meio, vai posicionar a alça com essa costura virada para cima, tá? Então prende aqui, prende esse outro lado. Então, ó, costura reforçadinha, tá? Nas duas alças. Gente, então prendi as alças. Agora eu vou reservar um pouquinho esse daqui. A gente vai preparar um tipo de acabamento diferente que a gente vai fazer nessa bolsa. Então, aqui, ó, no meu tecido estampado eu cortei 2 pedacinhos de 5 por 7. Então eu vou dobrar ao meio, direito com direito. Vou costurar com o pé de máquina e vou desvirar os dois, tá? Vão ficar 2 tirinhas fininhas. Olha, as duas alcinhas estão prontas. Agora eu reservo as alcinhas e a gente volta com o corpo da bolsa. Então, gente, primeiro de tudo, ó, vou posicionar direito com direito. E a gente vai passar a costura com o pé de máquina nas duas laterais e no fundo, só por enquanto. Gente, ó, feita a costura, agora a próxima etapa é a seguinte, olha. Fiz um desenho de um quadradinho aqui de 1 centímetro por 1 centímetro, contando a partir da costura, tá, ó. Então, da minha costura pra cá eu tenho 1 centímetro, da minha costura pra cá 1 centímetro. Fiz o mesmo aqui desse outro lado, a partir da costura 1, costura 1, tá? Aí, olha só o que eu vou fazer, eu vou cortar em cima desse risquinho que eu fiz. Ó, vai ficar assim, esse lado eu vou cortar também.
certo? Agora, olha, aquelas duas alcinhas que a gente preparou, a gente vai encaixar uma argolinha em cada uma das alcinhas, ó. E vou dobrar assim ao meio, tá? Então, essa caixinha de leite, gente, ó, a gente vai dobrar para costurar, tá? E aí, antes de costurar, eu vou encaixar essa minha alcinha aqui dentro. Cuidado para não dobrar o tecido, tá, gente? Ah, ó, um detalhe importante. Antes de fazer isso, como eu cortei aqui, ó, eu vou reforçar a costura aqui e aqui. Porque senão a hora que eu for abrir, vai desmanchar essa costura, tá bom? Então, antes da gente fazer isso, dá um retrocesso aqui e dá um retrocesso aqui. Ó, gente, então depois de reforçar a costurinha, a gente vai pegar a alça, passar a argolinha por dentro. E aí, ó, eu vou abrir esta caixinha. Ela tem que ficar pequenininha mesmo, porque é pra ficar justinho na alça. Vou colocar a mão aqui por dentro, que aí me ajuda a puxar a argolinha, tá? Ajeita pra alça ficar dobradinha ao meio. E aí a gente vai dobrar essa caixinha, ó. Vou amassá-la. Eu gosto de jogar uma costura pra cada lado, ó. Então essa costura tá virada pra cá, a de baixo eu vou virar pra cá, tá? Deixa bem certinha a alça, bem justinha aqui, gente, ó. E aí a gente vai passar a costurinha com o pé de máquina aqui, tá? O mesmo procedimento a gente vai fazer desse outro lado com a outra alcinha e a outra argola. Agora, a gente vai desvirar toda a bolsa do lado direito, tá? Ó, observem aqui que as costurinhas casaram, tá vendo? Pra ficar bem certinho o tecido preto, né? Com a outra metade o tecido preto também. Ó, a ideia é que fique assim a nossa bolsa, com essa argolinha no fundo. E aqui do outro lado a mesma coisa. Isso. Agora, vou explicar a próxima etapa. Ah, gente, então é o seguinte, esse é um tipo de bolsa que pode ser usado assim, para dar uma ampliada, né? Ou a ideia é que a gente feche aqui e ela fique menorzinha, só que com mais profundidade não, com mais largura, né? Com mais espaço interno. Então a ideia aqui agora é o seguinte, ó. A gente vai fazer duas alcinhas que vão aqui nas laterais com este mosquete. E aí essa argolinha vai prender nesse mosquete. Se quiser pode usar a bolsa assim fechada, se não, pode deixar ela aberta, tá bom? Então, para fazer esse acabamento, ó, eu cortei duas faixinhas do tecido estampado de 5 centímetros de largura por 48 de comprimento. Então, com as duas faixinhas a gente vai dobrar assim, ó, direito com direito. Vai costurar com o pé de máquina e vai desvirar, tá bom? Olha, costurei e desvirei as duas alcinhas. Então eu vou encaixar o mosquete por aqui, ó. Vou dobrar a alcinha exatamente ao meio. E a gente vai prender bem aqui na lateral, gente, ó. Vou prender uma desse lado e a outra do outro lado, tá? É o mesmo procedimento, ó. Encaixa o mosquetinho aqui. Deixa ele no meio, né? Dobra aqui assim a alça. E aí a gente vai prender com uma costurinha aqui, ó. É pra essa alça ficar bem rente aqui, tá? Não é pra ela sobrar. Ó, gente, então eu prendi aqui essas faixas maiores. Quando a gente prende o mosquete na argolinha, ó, a modelagem da bolsa fica assim, tá? Então lembrando que a gente vai poder soltar isso aqui. Se quiser dar uma ampliadinha, dependendo do que vai carregar na bolsa. Às vezes precisa de algo mais largo, né? Então você precisa dessa largura aqui, tá? Se não for usar, é só prender. E aí esse aqui pode ser jogado pra dentro também, tá? Então essa é a parte de fora da tote bag. Agora a gente vai montar a parte de dentro. Pra parte de dentro eu vou começar, ó, com os bolsos. São 2 bolsões que vão dentro. A gente vai pegar o tecido, vai dobrar direito com direito e vai passar uma costura com o pé de máquina aqui, ó, em todo o fundo, tá?
as laterais vão ficar abertas. Então são dois bolsos que eu vou fazer por dentro, ó. Vou fazer o mesmo procedimento nesse aqui. Costura e desvira os dois. Gente, olha, eu desvirei, dei uma passadinha com o ferro. A costura, ó, eu não gosto de deixar ela bem aqui na dobra, porque senão a gente amontoa muitas camadas. E aí depois a gente vai ter que passar mais uma costura no fundo para prender o bolso no forro. Então eu prefiro deixar aqui assim, isso aqui vai ficar pra dentro, né? Não vai ficar aparente, tá? Então ela fica melhor assim. Agora, a gente vai rebater uma costura com pé de máquina só na parte de cima de cada bolso. Olha, gente, a costura tá rebatida aqui. Aqui eu já fiz a marcação da divisão desse bolso. Então, eu tô fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz no bolso externo. Eu marquei nas laterais 17 centímetros e fiz um traçado aqui. Então, eu vou dividir em 3 bolsinhos, tá? Vocês podem dividir ao meio, vocês podem dividir em mais bolsinhos, como vocês preferirem. Então, agora, olha, eu vou pegar o forro. E aí, aqui no meu forro, eu fiz uma marcação, ó, 15 centímetros para baixo, que é onde eu vou posicionar o meu bolso. Ó, o meu bolso ele tem a largura exata do forro, tá? Posicionei ele aqui, agora a gente vai passar uma costurinha aqui embaixo e vai fazer a divisão do bolso, tá? E aí no outro forro é a mesma coisa. Ó, fiz a marcação de 15 centímetros e vou posicionar o outro bolsinho aqui. Lembrando, gente, ó, que a costura vai ficar virada para dentro, tá? Então aqui também, ó, só costurar aqui no fundo e fazer a divisão do bolso que vocês quiserem. Gente, ó, os bolsos estão colocados, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem agora o zíper, que a gente vai fazer essa bolsa com zíper. Quem não quiser fazer com zíper, quiser fazer só uma sacola simples, então já vai poder costurar o revel aqui no forro, tá? Eu escolhi o tecidinho estampado, um em cada parte. Agora, quem quiser fazer com zíper, vem acompanhando o passo a passo, tá? Ó, tenho aqui os canais do zíper cortados. Então, 2 peças de forro e 2 que já colei na manta R2. Então, por enquanto a gente reserva o forro. Essas 2 que estão na manta, a gente vai dobrar, ó, 1 centímetro do tecido para dentro. E eu vou passar uma costurinha aqui do lado, olha, só para prender ele assim dobradinho. E aqui desse lado a mesma coisa, ó, dobra 1 centímetro, prende dos ladinhos, tá? Mesma coisa com essa outra peça aqui. Olha, vai ficar assim, gente, dobradinho para dentro, tá? 1 centímetro de cada lado. Então agora a gente vai trabalhar com um zíper. O zíper, gente, ó, sempre deixa ele sobrando, tá? Melhor deixar sobras a mais do que ele faltar. Então eu vou abrir o meu zíper, vou separar as 2 metades. E aí, ó, em cada peça eu vou colocar o dentinho do zíper vai ficar virado para baixo, vai ficar encostado no meu tecido. Então eu começo colocando ele assim, olha, nessa posição, faltando mais ou menos meio centímetro aqui, ó, antes de chegar no final do tecido. Eu vou prendê-lo assim. E aí, gente, ó, eu continuo com ele aqui pro lado, porque eu tenho que prendê-lo ao longo aqui do canal do zíper, tá? Então, a gente forma uma preguinha aqui assim, para que ele permaneça embutido dentro da peça. Bom, então eu vou prender com um alfinetinho. E eu vou passar um zigue-zague prendendo todo o meu zíper até o final aqui. Por isso que a gente precisa fazer essa dobrinha antes. Prende até o final. Essa posição, essa prega é o que vai fazê-lo ficar embutido dentro da peça. É isso que a gente precisa, tá? E aqui no outro a gente vai fazer a mesma coisa com a outra metade, só que tem que ser espelhado com esse. Então se esse a ponta tá pra cá, esse aqui a pontinha tem que estar pra cá. Ó, eu vou posicionar assim. Também, ó, meio centímetro de distância. E aí vou fazer a prega e trazer o zíper para a lateral do meu canal. Então, gente, ó, aqui também. Vou prender ele todo com um zigue-zague até o final do canalzinho. Ó, prender essas 2 peças com zigue-zague. Gente, ó, prendi o zíper.
Agora a gente vem com o forro. O forro eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Eu vou dobrar a pontinha e já vou posicionar lá aqui, ó. Sempre direito com direito, tá? Posiciona aqui. E aí, para passar essa costura, eu vou deslocar a agulha da máquina para minha esquerda e vou encostar o pezinho da máquina bem encostadinho aqui no dentinho do zíper, tá? À medida que a gente vem costurando, o forro estica um pouco. Então, vocês vão deixar para dobrar o final aqui só quando eu estiver chegando, que aí vocês dobram a quantidade suficiente para ficar rente ao tecidinho de baixo, tá? E aí a gente passa essa costura. Mesmo procedimento aqui do outro lado, ó. Começa com a pontinha do forro dobrada, vem com a costura, à medida que for chegando aqui embaixo, vai dobrando o que sobrar, tá bom? Olha, cortei o excesso de tecido, agora a gente vai desvirar. Vou jogar o forrinho lá pra trás, ó. Fazer isso aqui, gente. Prender com o alfinetinho aqui. Ó. Dobra tudo. Se precisar ajuda com o ferro, vai vincando. Aqui, ó, ele precisa estar bem certinho, o tecido de cima com o tecido de baixo. Assim, tá? Então, depois que vocês ajeitaram, que passou, que alfinetou tudo certinho, agora a gente vai rebater uma costura aqui na beiradinha para prender com o tecido de baixo. Vai rebater a costura ao longo do zíper e vai voltar aqui, tá bom? E o mesmo procedimento a gente vai fazer com essa outra metade. Olha, gente, então mais uma etapa concluída, tá? Ó, aqui vocês podem prender com zigue-zague, quem preferir. E agora a gente retoma o forro da bolsa. Ó. Achei o meio aqui, fiz uma marquinha. Achei o meio do meu canal do zíper. Tanto faz, tá, gente? Qual que a gente vai prender em qual parte. Vou prender ele aqui, ó, meio com meio. O direito do zíper vai ficar virado pra cima, tá? E eu vou prender esse zíper aqui com um zigue-zague. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Achei o meio dele aqui. Achei o meio do meu canal do zíper. Posiciono meio com meio. E aí observa, tá, gente? Sempre o direito do zíper virado pra cima. E a gente vai prender ele com o zigue-zague aqui também. Olha, depois que vocês prenderam o canal aqui, aí a gente vem com o revel. Eu vou posicionar direito com direito e vou costurar com o pé de máquina. Mesmo procedimento na outra metade do forro. Agora, ó, levanta o revel, sem levantar o dentinho do zíper. Essa costurinha ela vai ficar viradinha pra cima, gente. E a gente vai rebater uma costura pra assentar aqui, ó. Então, uma costura em cima do tecidinho estampado. Mesmo procedimento na outra metade, tá? Gente, então o forro da bolsa tá pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou prender essa ponta do zíper aqui pra gente não costurar junto, tá? Mesma coisa na outra metade. Prende a ponta do zíper. E aí agora, ó, a gente vai fechar o forro. Então eu vou posicionar as duas peças direito com direito. E a gente vai passar a costura com o pé de máquina aqui, ó, em volta, na lateral, no fundo e na lateral. Sendo que aqui no fundo a gente já vai deixar uma abertura para desvirar a bolsa, ó. Uma abertura de mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Então a gente vai fechar as laterais e vai fechar uma parte aqui do fundo, certo? Gente, olha, então o forro tá costurado. Deixei só a abertura aqui embaixo mesmo, tá? E agora a gente vai pegar o corpo da nossa bolsa, joga as alças para baixo e a gente vai encaixar aqui no nosso forro. Como o forro é igual, tem bolsos dos dois lados, tanto faz se a gente vai encaixar a bolsa assim, se vai virar, tá bom? É indiferente. Então agora, ó, posicionar ela aqui dentro. E aí, gente, aqui, ó, a gente vai posicionar a costura daqui da lateral do meu forro com a costura da lateral da minha bolsa, tá? Prende com um alfinetinho. E aí a gente vai costurar toda a volta.
encaixa a alça lá dentro. Então, ó, eu acertei essas costuras, eu vou acertar as costuras desse lado aqui também. Ponho costura com costura. Prendo com alfinetinho. E aí a gente vai passar a costura na volta toda, porque depois a gente vai desvirar pela abertura que a gente deixou aqui no fundo, tá bom? Gente, tá toda costurada a bolsa. Agora, ó, pela abertura a gente vai puxar, vai desvirar ela toda. Então a abertura tem que ser razoável, tá? Pra não ter o perigo de rasgar o forro, porque a bolsa é grande. Puxando devagarzinho. Cuidado, gente, que tem alfinete lá dentro. Lembra que a gente prendeu o zíper? Cuidado para não se espetar. Pronto, desvirei a bolsa toda. Agora, ó, esse forro, depois a gente fecha a abertura, tá? Desvira ele inteiro. A gente vai jogar ele lá pra dentro. E aqui, ó, pra gente dar o acabamento, tá vendo? A alça é o nosso limitador aqui, ó. O que tá pra cá da alça vai ser todo jogado lá pra dentro. Então aqui, ó, do lado de fora vai ficar aparecendo só uma beiradinha do tecido estampado, tá? Então aí, gente, vai ajeitando, coloca o alfinete, dá uma passada com ferro, se vocês preferirem. E pra fazer essa parte, que agora o que a gente vai fazer? A gente vai rebater uma costura na volta toda da bolsa. Eu preciso soltar aqui, ó. Porque para eu rebater essa costura, eu vou deixar essa alcinha assim viradinha pra cima. Mesmo procedimento com essa alça, tá? Fica tudo jogado assim pra cima pra gente poder rebater sem pegar isso daqui junto, tá bom? Então, ó, o zíper ele fica todo lá pra dentro. E assim a gente vai ajeitando a bolsa, vai alfinetando, pra gente poder passar a costura em volta. Ó, gente, só pra mostrar pra vocês, eu alfinetei, né? Eu abri aqui. Então, joga pra cima e vem rebatendo toda a volta da bolsa. Olha, gente, essa etapa tá finalizada. Agora falta só fechar o fundo do forro, que eu costumo fazer na máquina mesmo. Quem preferir pode fazer na mão, pontinho invisível, tá? Ó. A gente junta assim e passa uma costura na beiradinha nessa parte que tá aberta, tá bom? Agora a gente vai colocar o cursor que tá faltando. Aqui, ó. Então, para colocar esse cursor, ó, eu junto o meu zíper para ele ficar certinho um com o outro, os dois canais, tá? E eu vou prender um alfinetinho aqui, para não sair do lugar. Eu gosto de cortar, gente, ó, um dos lados, tirar o excesso do dentinho só, tá? Eu corto ele inteiro, que essa abinha ajuda a gente a puxar, a segurar para puxar o cursor. Então vamos lá. Ó. Sempre o lado redondinho do cursor que vai entrar. Então eu vou encaixar esse lado aqui primeiro. E aí eu vou encaixar o outro. Ó. Encaixou. Vê se quando ele entrar, continua certinho, alinhadinho aqui. Se continuar, beleza, tá certinho. Encaixa ele aqui pra dentro. Agora a gente vai cortar um pouco desse excesso. A gente vai deixar só 10 centímetros de zíper, gente. Não precisa deixar tudo, tá? Então, daqui, ó, da pontinha do canal do zíper a gente mede 10 centímetros e corta o excesso do zíper. Agora, gente, só falta o acabamento aqui da pontinha do zíper. Então, a gente vai cortar, ó, cortei o tecido rosa, um retângulo de 5 por 7. Eu vou dobrá-lo ao meio. Dobro uma pontinha para fora, ó, mais ou menos 1 centímetro para fora. Aqui também, ó, 1 centímetro. E aí a gente vai passar a costura com pé de máquina nas duas laterais. Ele vai ficar assim, olha, como esse. Já cortei aqui os cantinhos. E aí eu vou desvirar. Porque aqui a gente vai formar uma capinha para colocar na pontinha do zíper. E aí a gente encaixa aqui.
Encaixou? Agora passa uma costurinha reforçada aqui para prender e o cursor não escapar depois. Olha, gente, tá pronto. Então agora essa pontinha a gente esconde lá pra dentro. E aí agora pode usar a bolsa assim, que ela, né, tem mais espaço, ou com mais volume, que aí a gente dobra aqui, prende isso aqui. Olha, uma bolsa super fácil, super bonita de fazer. Um super presente também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.